Convido os irmãos a ficarem em pé, reverência à palavra do Senhor, e vamos ler os 3 últimos versos do capítulo 2 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 2, do verso 23 ao 25. Evangelho de João, capítulo 2, versos 23 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Deus soberano, sobre os céus, sobre a terra, Criador do universo, bendito, de eternidade a eternidade, Deus que habita em luz inacessível. Estamos reunidos na tua presença para, em primeiro lugar, te exaltar, reconhecer toda a tua grandeza, Senhor. Porque tu fizeste todas as coisas, tu criaste tudo que existe de conformidade com a tua vontade. Porque o Senhor é desde a eternidade. E nós te louvamos também, porque o Senhor mesmo sendo grandioso, o Senhor tem se revelado por meio da tua palavra, a Bíblia Sagrada, como Deus também condescendente, Deus que olha para a humanidade, olha para os homens, e olhando para os homens, o Senhor se revela a alguns deles, os salva, os santifica, os conquista para ti mesmo, Senhor. Nós somos testemunha desse teu grande favor, porque outrora estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Andávamos em trevas, Senhor, sem o entendimento da tua palavra, sem a compreensão das tuas verdades, andando segundo o padrão, o modelo e os princípios do mundo, do diabo, satisfazendo os nossos próprios desejos, os desejos da nossa carne. Mas o Senhor quis assim fazer, o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Porque mesmo não tendo nada para te oferecer, o Senhor nos salvou. Porque o Senhor nos amou. E nós estamos aqui nesta noite com o nosso coração cheio de alegria, cheio de gratidão, de contentamento. Porque o Senhor nos tem feito teus filhos, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador, o teu Filho unigênito. Nesse momento, Senhor, de culto, te confessamos os nossos pecados. Senhor, sonda mentes e corações. O Senhor conhece o nosso dia a dia e sabe todas as coisas. E nesse momento nós pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados e as nossas iniquidades, Senhor. De tal modo que este culto seja agradável, seja um culto sincero, seja um culto puro, Senhor. Não por causa de nós mesmos, mas por causa do sangue puríssimo de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário, que expiou a nossa culpa, os nossos pecados e nos deu livre acesso à tua presença. Recebe a nossa adoração, o nosso cântico, o nosso louvor. Ouve, Senhor, as nossas orações, os nossos pedidos. E agora, no momento de pregação da tua palavra, Senhor, tenha misericórdia de mim, me auxilie, me ajude, me dê graça para que eu pregue, Senhor, a tua palavra com coragem,
com verdade, com sinceridade, objetivando somente, unicamente a glória do Teu nome, o bem desta igreja, Senhor, o bem daqueles que o Senhor tem colocado neste local, para que cresçam no conhecimento, na graça do Senhor, para que não venham a ser levados por toda sorte, todo vento de doutrina, mas que tenham, Senhor, a sua vida fundamentada na Tua revelação perfeita, que é a revelação da Tua vontade. Abençoa os irmãos, Senhor, como também servos Teus e que estão aqui para ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo tome esta porção, esta pequena porção, e aplique no coração de cada irmão de conformidade com a Tua vontade, Senhor. Conformidade com as necessidades de cada um. Também olha para aqueles que estão no nosso meio e que ainda não se confiaram a Cristo. Ó Senhor, que o Senhor traga vida eterna esta noite, que haja conversão, que o Senhor mova a mente, o coração dessas pessoas, para que elas entendam, Senhor, a beleza, primeiramente a necessidade urgente que tem de um Salvador, mas que entendam também a beleza do Teu plano eterno, da Tua salvação, e como o Senhor soberano pode salvar pecadores. Abençoa também, Pai, os enfermos, os doentes, aqueles que têm passado por lutas e tribulações, tristezas. Sê com eles, Senhor, da graça, alegria, paz, alegria da Tua salvação e supre as suas necessidades também, Senhor. Sê conosco, abençoa as nossas famílias aqui representadas. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Às vezes, a nossa autoestima é exagerada. Aqui e ali nós, por causa ainda da natureza pecaminosa que habita no nosso coração, nós pensamos acerca de nós mesmos muito além do que convém, o que a Bíblia expressamente proíbe. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Um dos maiores perigos na vida cristã é nós olharmos para nós mesmos e cairmos no erro, na ilusão de que as nossas atitudes, elas são boas. E que a nossa fé é uma fé que por causa dela, a fé pela fé, é que nós temos o direito na presença do Senhor Deus. A autoestima exagerada, ou pensar além do que convém, nas palavras do apóstolo Paulo, tem a sua base, ou a proibição com relação a isso, tem o seu fundamento ainda nas páginas do Antigo Testamento. Provérbios 21, verso 2 diz: todo o caminho do homem é reto a seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Na mesma linha de raciocínio, nós encontramos o salmista, no finalzinho do Salmo 139, orando de forma sincera. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a conduta real que devemos viver. Uma constante oração diante do Senhor, sincera, a tal ponto de nós pedirmos para o Senhor sondar o nosso coração e para ver se há caminho mau. Não que o salmista tivesse dúvida disso, mas ele nessa oração, usando de argumentos, ele pede a Deus que sonde o seu coração e veja se não há algo que impeça a sua comunhão com o Senhor. É oração desse tipo que agrada ao Senhor Deus.
E uma oração feita assim, ela é fruto de uma fé genuína, de uma fé verdadeira, de uma crença real na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que se revela nas páginas da Bíblia Sagrada de forma bem especial, bem específica, bem clara nos evangelhos. Há alguns domingos, acho que há alguns meses, nós estamos estudando o Evangelho de João, o quarto Evangelho. E já estudamos o primeiro capítulo e hoje nós vamos concluir o segundo capítulo. Enquanto o primeiro capítulo trouxe a introdução do evangelista, falando acerca de Cristo como aquele que revela a Deus de forma perfeita, na primeira metade do capítulo, na segunda metade, já a primeira semana do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. No segundo capítulo, ele apresenta aqui a autoridade e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou, na ordem que aparece aqui, primeiro o poder do Senhor, quando ele efetuou o seu primeiro milagre depois de ter sido convidado a uma festa de casamento. Nós encontramos essa narrativa, já estudamos nos 11 primeiros versos desse capítulo, do capítulo 2. Ali o Senhor Jesus transformou água em vinho, demonstrando que ele é o Senhor da criação. Ele é aquele que domina sobre tudo o que ele criou. O início do Evangelho nos disse que ele é o Deus lá de Gênesis 1, que criou todas as coisas. Tudo o que foi feito por intermédio dele, disse o apóstolo João. Pois no início do capítulo 2, nós vemos esse Deus encarnado, esse Deus que habitou entre os homens, na segunda pessoa da Trindade Santa, Jesus Cristo, concebido no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. E esse Deus, mesmo encarnado, mesmo condescendendo, mesmo humilhado, porque ele se tornou a semelhança de homens, sem pecado e verdade, mas ele apresentou o seu poder no início do capítulo 2. Domingo passado, nós estivemos olhando para a autoridade do Senhor Jesus quando ele entrou no templo em Jerusalém e vendo aquele comércio, aquela venda de cambistas se aproveitando e buscando lucro dentro do templo de Jerusalém, o Senhor Jesus, como um Deus santo, com a sua ira santa, ele expulsou os homens, virou a mesa dos cambistas, derramou o dinheiro no chão, fez um chicote de cordas e expulsou aqueles homens e disse que a casa do seu pai, ainda aqui na transição dessa dispensação do Antigo Testamento para o Novo Testamento, o templo ainda é a casa de Deus, o templo é em Jerusalém. Ele diz que não se pode fazer da casa do pai, isto é, do templo que foi feito para adoração, não se pode fazer do templo uma casa de comércio, uma casa de lucro. E depois ele, ali usando de palavras ambíguas, não de forma pecaminosa, mas como um Deus soberano, ele se apresentou nos versos 19 e 20, e João nos explica no verso 21 que Jesus se apresenta como substituto do templo. Enquanto na antiga dispensação a adoração era realizada no templo em Jerusalém, agora, nessa dispensação da graça, na época de Cristo, no período de Cristo, a adoração já não é mais naquele templo, mas é por intermédio do próprio Cristo. Ele é o templo, por assim dizer, do próprio Deus. Se alguém no Antigo Testamento, para adorar a Deus, teria que ir a Jerusalém e adentrar o templo, agora precisa ir a Cristo, confessar a Cristo, se entregar a Cristo, para que então seja aceito por Deus. E agora, no finalzinho, irmãos, do capítulo, nós temos 3 versos que nos trazem, em primeiro lugar, no verso 23, a verdade de que o Senhor Jesus realizava muitos sinais. No verso 24, a informação de que ele não se confiava a alguns homens que tinham crido nele. No verso 25, nós temos a informação de que o Senhor Jesus conhece a natureza humana. Nesse sentido, nós temos ainda aqui versos que nos apontam o poder e a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Esses versos, eles estão aqui postos de forma proposital como transição. Ele pode ser
compreendido, como a nossa versão nos induz a compreender, como parte do capítulo 2, mas ele também pode ser entendido como parte do capítulo 3. Os estudiosos dizem que ele poderia iniciar o capítulo 3, porque o início do capítulo 3 traz o conhecido diálogo que Jesus trava com Nicodemos, um fariseu, um homem importante. Jesus trava aquele diálogo com Nicodemos e fala a ele que para que ele tenha o direito à vida eterna, que ele seja salvo, ele tem que nascer de novo. Ele tem que crer de forma genuína no Senhor Jesus Cristo. Bom, irmão, nós vamos considerar esses 3 versos de forma breve sobre o tema natureza humana. E vejam como o verso 23, quando nos fala que Jesus fazia muitos sinais, eu vou elucidar isso para os irmãos, nós lemos assim: estando ele em Jerusalém, isto é, Cristo, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Alguns creem porque viram sinais, em contraste com o verso anterior, o verso 22, porque no finalzinho do verso 22, nós lemos que os discípulos lembraram do que Jesus tinha dito, depois que ele ressuscitou. Finalzinho do verso 22 diz: e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Os verdadeiros discípulos do Senhor creram nas Escrituras, creem nas Escrituras, nas palavras do Senhor, enquanto há um outro grupo agora que crê unicamente porque viu sinais. É isso que nos informa o verso 23. Jesus ainda está em Jerusalém durante a festa da Páscoa, o mesmo contexto dos versos anteriores. Eu disse aos irmãos no domingo passado que a festa da Páscoa para o povo judeu era uma festa que durava uma semana, e milhares de judeus fora de Jerusalém iam até aquele local para a festividade da Páscoa. Durante esse período de festa havia uma expectativa enorme por parte dos judeus para a vinda do Messias. Porque, de acordo com o Antigo Testamento, os levitas, durante a festividade da Páscoa, tinham a obrigação de expor o texto do Antigo Testamento. Além da morte do cordeiro, além de toda a festividade que havia também os sacerdotes que abriam as páginas do Antigo Testamento e começavam a expor e pregar acerca do Messias, do cordeiro morto, não é? Daquela promessa que Deus havia feito em todo o Antigo Testamento de vir habitar com o seu povo. Por causa disso, os judeus estavam numa expectativa grande da vinda do Messias. E o Senhor Jesus, aproveitando, não é, como Deus soberano, sábio, o Deus da providência, aproveitando aqueles milhares de judeus reunidos em Jerusalém, ele aproveita para continuar o seu ministério terreno. E aqui o apóstolo João, sob a inspiração do Espírito Santo, nos diz que Jesus fazia, durante a festa, muitos sinais. A palavra sinais já apareceu aqui mesmo no capítulo 2, no verso 11, quando João disse: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. E no verso 18, quando provavelmente os líderes judaicos, perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? A palavra sinal ou sinais aqui pode ter o significado de algo extraordinário, mais conhecido, mais comumente, como nós conhecemos, maravilhas ou milagres. A realidade é que o Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, efetuou muitos milagres. João não nos menciona aqui os milagres, ele não nos dá informação de que milagres específicos o Senhor Jesus realizou, porque não é o objetivo dele. O objetivo dele é entrar logo no capítulo 3, né? No caso, no nosso capítulo, porque o texto original não tinha capítulo, mas o objetivo é logo apresentar a história de Nicodemos, a história em que Jesus conversa com Nicodemos. João não nos diz quais são os mistérios específicos, mas ele, aqui mesmo no Evangelho, no finalzinho do Evangelho, nos fala, no capítulo 20, no verso 30, que, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Jesus realizou muitos e muitos milagres durante o seu ministério terreno. Mas João, sob a inspiração do Espírito Santo, grafou apenas 8 sinais, 8 milagres, e aqui, nesse verso, especificamente, ele não menciona os milagres. Por quê, irmãos? A verdade é que, apesar de Jesus ter realizado muitos milagres,
nós temos de entender que o propósito do Senhor realizar milagres não era de forma nenhuma impressionar os homens. São os falsos mestres que querem impressionar o povo. São os falsos profetas, os falsos pastores, são os servos de Satanás que querem impressionar o homem com o seu poder, com a sua habilidade de fazer milagres, de realizar sinais, de realizar portentos. O objetivo do Senhor Jesus, ao efetuar milagres, ao realizar sinais, sempre foi conduzir os homens não aos milagres, não que eles ficassem boquiabertos, espantados com os milagres, mas o objetivo de Cristo era que os homens fossem conduzidos a Ele mesmo, para que então, conduzidos a Cristo, obtivessem dele a vida eterna. Lá no verso 31 do capítulo 20, quando João disse no verso 20, fez Jesus diante do discípulo muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, verso 31, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vejam que nós, irmãos, percebemos no início de um evangelho, logo, que as práticas do evangelicalismo e das seitas e religiões falsas não têm a ver com o cristianismo. Quando se exalta, ou quando se exaltam sinais, se exaltam milagres, se exaltam portentos, sem conduzir a Cristo. É o milagre pelo milagre. É a cura pela cura. É a riqueza pela riqueza. Mas não se prega o evangelho de Cristo. Não se prega a salvação eterna. Não se prega a condenação eterna àqueles que rejeitam a Cristo e a vida eterna para aqueles que o aceitam. Nunca foi o objetivo do Senhor, irmãos, apresentar apenas os seus poderes pelos seus poderes, não. Como eu disse, ele não queria impressionar os homens. Os milagres faziam parte, os sinais faziam parte do ministério do Senhor Jesus, mas não eram tudo. E eu digo isso, irmãos, porque os falsos profetas, eles também operam sinais e milagres. Operavam desde o Antigo Testamento. E operavam maravilhas e milagres na época de Cristo e operam até hoje. O Senhor Jesus Cristo, por exemplo, em Marcos, no capítulo 13, quando ele fala acerca da sua vinda, da tribulação dos últimos dias, ele diz então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, disse o Senhor Jesus, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Cristo já havia profetizado os nossos dias. Falsos cristos, falsos mestres, dizendo, está aqui o Cristo, está aqui o Salvador do povo. Jesus disse, não acreditem neles, porque eles são falsos profetas. E eles vão enganar até os próprios eleitos, se possível for. Quando vamos para Apocalipse, Apocalipse é um livro que deve ser lido sob a compreensão de que trata de toda a história da igreja. Irmãos, se lerem Apocalipse, vão encontrar textos que fazem referências à igreja ainda no Antigo Testamento, fazem referências à igreja do Novo Testamento. O livro de Apocalipse é um livro que revela, sim, os últimos dias, mas revela toda a história da igreja. E no capítulo 16, João, o autor do evangelho que nós estamos estudando, sob a inspiração do Espírito Santo, apresenta os flagelos, que são os julgamentos da parte de Deus sobre os homens, sobre a humanidade. E no verso 12, nós temos o sexto flagelo. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. A linguagem é apocalíptica, a linguagem é poética, a linguagem é figurada. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Verso 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vejam que são espíritos malignos
postos, né, sobre o mundo, estão no mundo sob o poder geral de Deus, para julgar os homens, para condenar os homens, para direcionar os reis e os poderosos do mundo. Mas o que eu quero chamar a atenção é para a realidade de que esses operadores de milagres são espíritos de demônios. Abrindo um parênteses aqui, numa das minhas idas no estágio, quando eu estava no seminário, até o pastor John Moon, que está aqui conosco, que me conduziu para um culto budista, né, fazia parte da disciplina Religiões Comparadas, eu acho, na época, eu fui a um culto budista, participar ali do culto, quer dizer, anotar, né, fazer as anotações para a disciplina. E ali naquele culto, depois de toda aquela repetição, aquele mantra, não é, natural do budismo, depois das danças, das palmas, enfim, de tudo aquilo que tem naquele culto, uma senhora se levantou para contar um testemunho de que havia sido curada de câncer. Nós que temos a Escritura, nós temos duas interpretações para essa cura. Ou foi a graça comum de Deus, porque a graça comum de Deus opera, né? Todos aqueles que têm enfermidade são curados por meio ordinário ou meio extraordinário são curados debaixo da graça de Deus, em certo sentido. Ou o próprio demônio, que pode operar sinais. O próprio demônio pode fazer um milagre, ele pode curar alguém, se assim ele quiser fazer, debaixo do poderio total do Senhor Deus. Porque os espíritos demoníacos, eles operam milagres, os falsos profetas realizam milagres, eles realizam sinais, eles adivinham coisas, é o espírito da adivinhação. Ora, irmãos, a verdade é que os homens sempre não, mas os homens, de forma geral, se deixam enganar pelos milagres dos falsos profetas. Uma das questões que não são respondidas de forma tão simples e tão fácil é por que num culto onde a Bíblia é pregada de forma séria, de forma temerosa, debaixo da graça de Deus, onde o texto bíblico é exposto, tem pouca gente. E onde há sinais e maravilhas, e onde não se prega Cristo, os templos são lotados. A realidade é que o homem, o ser humano, ele tem uma inclinação para essas maravilhas, para esses sinais, independentemente da compreensão da vida eterna. Por várias e várias razões. Primeiro que está, penso eu, a curiosidade no coração humano. Nós temos essa tendência para tentarem compreender o que está oculto. Mas o que está revelado, que é a Bíblia Sagrada, muitas vezes nós negligenciamos e queremos saber aquilo que não está revelado. Não foi à toa que o próprio Senhor Deus inspirou Moisés a escrever Deuteronômio 29, onde diz que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, as reveladas, porém, para nós e para os nossos filhos, para que andemos nelas. O homem já tem essa tendência do oculto de tentar explicar algo. Mas os homens também são levados por suas necessidades, por suas realidades sentidas, por suas necessidades urgentes. Então o homem não tem casa, ele quer o milagre da casa, ele está enfermo, ele quer o milagre da cura. Ele não quer saber da salvação de Deus. Não tem dinheiro no bolso, ele quer a conta bancária, ele quer que um milagre ocorra e que a sua conta bancária aumente da noite para o dia. As necessidades sentidas. O ser humano, por si só, ele não tem a capacidade de ir a Cristo, de buscar ao Senhor e obter dele a vida eterna. É necessário que o Senhor intervenha e converta esse coração, converta essa mente, para que então o homem se volte a ele. Os homens têm essa tendência, irmãos, de se deixar enganar pelos milagres. E eles assim o fazem porque não querem ir a Cristo. Eles só querem receber a bênção. Quem nunca ouviu isso? Venha receber a sua bênção. Aqui nós nem usamos essa frase, mas essa frase é muito usada como marketing de muitos locais. Venha receber a sua bênção. E depois vão embora. Pouco importa se houve salvação eterna, se houve perdão de pecados. Qual é a sua necessidade? Venha e receba a sua necessidade. E vá embora e traga outro. Espalhe essa bênção para trazer outros. Esse é o show dado em muitos lugares, irmãos, que se apresentam como igreja. Porém, ninguém pode enganar o Senhor Jesus Cristo. Ninguém engana porque ele conhece a natureza humana.
Veja o verso 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. No verso anterior nós lemos que Cristo realizou muitos sinais, muitas maravilhas, muitos milagres. Muitos creram nele. E no verso 24, João diz, mas o próprio Jesus não se confiava a eles. A eles quem? Aqueles que tinham crido no seu nome no verso anterior, no verso 23. O verbo traduzido aqui por confiar, ou confiava, no texto original, no texto grego, é o mesmo verso que nós encontramos é o mesmo verbo que nós encontramos no verso anterior, quando nós lemos que eles creram. Crer e confiar é o mesmo verbo grego, pisteuo. E significa confiar, significa crer. Então, o que o verso 24 está dizendo é que Jesus não acreditava neles. Jesus não acreditava naqueles. Qual é a cena? Jesus realiza muitos milagres, homens vão até o Senhor Jesus dizendo que creem nele, que estão crendo nele, que acreditam nele, porque viram sinais. Mas João nos diz, testemunho ocular, né? Sendo ele está presente, o apóstolo João, sem dúvida. E João vê que quando o Senhor olha para aqueles homens, o Senhor não acreditava neles. Não acreditava naqueles supostos crentes, né? Eles estão dizendo, eles estavam fazendo uma profissão de fé. Eles estavam dizendo, nós cremos em Jesus. Mas João nos diz que Jesus não acreditava nos homens. É claro, irmãos, que a referência aqui não é feita em relação aos verdadeiros crentes. Obviamente que não. Os verdadeiros crentes, aqueles que têm uma fé genuína, e eu vou já mencionar em que consiste a fé genuína, mas aqueles que têm a fé genuína no Senhor Jesus Cristo como seu Deus, como um único mediador, como um único Salvador, como aquele que pode purificar pecados, perdoar pecados, esses, à luz da Bíblia Sagrada, à luz do Novo Testamento, sobretudo, esses são um com Cristo. Esses são amigos de Cristo. Esses são irmãos de Cristo. São co-herdeiros com Cristo. Têm direito à vida eterna. Jesus mesmo ensina essa realidade confortadora para nós em várias passagens. Mas aqui em João 5, para nós ficarmos aqui mesmo no Evangelho, no versículo 24, ele disse, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, não é em condenação, mas passou da morte para a vida. No capítulo 11, versos 25 e 26, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Veja, então, os crentes verdadeiros, os que se confiam de fato a Cristo, esses têm a vida eterna. Isso significa que e Cristo é um com eles. Cristo acredita neles. Cristo dá crédito a eles, porque o próprio Cristo tem atuado no coração deles. Mas não foi o que aconteceu aqui no finalzinho do capítulo 2, não. Jesus não confiava, obviamente, naqueles que tinham feito apenas uma profissão labial, apenas. O coração não estava convertido. O próprio texto nos diz que o que conduziu esses homens a acreditar em Cristo foram os sinais. A fé não é genuína, então, porque uma fé genuína, ela exige mudança de vida. Ela exige compreensão da sua natureza pecaminosa, querendo mudar de vida. Querendo dizer, Senhor, eu não quero mais esta vida de pecado. Eu quero uma nova vida em Cristo. É necessário, na linguagem do próprio Jesus, quando se encontrar com Nicodemos, é necessário nascer de novo. E esses homens não tinham nascido de novo. Eles só queriam receber os milagres. Há muitas pessoas que só querem receber os milagres. Só querem receber a bênção, mas não querem seguir a Cristo como Senhor, como dono da sua vida, como aquele que ordena que deve ser feito, como aquele que ensina o caminho em que se deve andar. Ninguém, irmãos, absolutamente ninguém engana Deus. Cristo é Deus. Cristo é Deus. Cristo é o Deus poderoso, Deus todo-poderoso. E ninguém o engana, porque ele conhece a natureza humana. Verso 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho,
a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus é esse, que conhece o homem, conhece o interior do homem. Ou aqui, usando as palavras do apóstolo João, a natureza humana. Em que consiste a natureza humana, irmão? O que é a natureza humana? Quem é o homem? Os irmãos conhecem certamente a passagem de Jeremias, capítulo 17, onde a nossa versão nos ajuda a entender o capítulo, inclusive que tem o título como O Pecado Engana e Destrói. No versículo 5, nós lemos assim, diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Esse verso tem que ser entendido como um homem confiando nele mesmo. Não é que maldito é o homem que confia no outro homem, não. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem, ele não é abençoado, ele é maldito por Deus, aquele que confia na força do seu braço, que acha que é o dono da vida dele. Quando Tiago escreveu a sua epístola, ele chamou a atenção daqueles irmãos, daquelas igrejas, e disse que quando fizerem planos, devem acrescentar depois, se Deus quiser, se Deus permitir, eu irei a uma cidade ou não. Porque nós não somos donos da nossa vida. A nossa vida está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso, do Criador do universo, que se revela na pessoa de Jesus Cristo como Salvador bendito, misericordioso. Jeremias, ou o Senhor, por intermédio do profeta Jeremias, diz, maldito o homem que confia no homem. No verso 7, ele diz, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E no verso 9 e 10, nós temos a natureza humana, então. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Deus conhece o coração do homem. Vejam só, irmãos. Imaginemos a cena, voltando a João 4, ou João 2, finalzinho do capítulo 2 do Evangelho de João. Cristo está desempenhando seu ministério terreno, ele está operando sinais, algumas pessoas, muitos vão e creem nele por causa dos sinais, só que João nos está dizendo que Jesus sonda o coração e vê que o coração daqueles supostos crentes, daqueles crentes professos, né, eles só professaram, João nos diz que o coração deles era mau, à luz de Jeremias 17. E por isso Cristo não confiava neles, não acreditava neles. Cristo vê o coração, ele conhece o íntimo do homem. Essa triste realidade é presente no mundo até hoje. Nem todo religioso é de fato um servo de Deus. Nem todo membro de igreja é genuinamente um servo de Deus. Porque há várias motivações que levam uma pessoa a frequentar uma igreja, por exemplo. Nem todos estão com a intenção e com a motivação correta. Qual é a motivação correta do coração? É ter Cristo como o Senhor da sua vida. Como aquele que ordena e deve ser feito. Como aquele que diz, não case desse jeito, case desse jeito. Não trabalhe desse jeito, trabalhe desse jeito. Não proceda assim, proceda dessa forma aqui. Esse é o Senhor que ordena por meio da sua palavra a nossa vida. Mas existem pessoas que entram na religião e não querem Cristo como Senhor. Eles querem o benefício, eles querem o status, sobretudo na nossa época, né? Evangélico é ser moda no Brasil, infelizmente. E as pessoas entram nas igrejas evangélicas porque querem o status de evangélico. Às vezes querem receber todas as promessas ilusórias que são lançadas dos púlpitos. E não entendem nada do evangelho. E não estão entendendo que esse Senhor, que tem o poder de curar enfermidades, que tem o poder de realizar sinais, de realizar milagres, esse é o Deus que salva do inferno. Esse é o Deus que perdoa as iniquidades do homem. Esse é o Deus que tira o homem das mãos do diabo e traz para si mesmo. Mas em muitos e muitos lugares isso não é dito, irmão. Vejam só, nem era a realidade do Senhor Jesus Cristo. Não pensem que Jesus estava aqui como um curandeiro, ou como um falso profeta, como eu já disse, porque não era o objetivo dele. Junto com os seus sinais e maravilhas, vinha o ensino de Cristo. Se os irmãos olharem para o início do Evangelho de Marcos, vão ver que é quase repetida
a ideia de que Jesus ia pregando, Jesus ia pregando, Jesus ia pregando. E, obviamente, ele ia fazendo sinais, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Ele estava encarnado, mas ele não perdeu a sua divindade. Era homem, mas era divino ao mesmo tempo. Obviamente que quando ele via um enfermo, quando ele via um necessitado, ele supria a necessidade daquele necessitado. Ele curava o enfermo, se ele quisesse assim fazer, sem dúvida. Mas esse não é o foco do ministério de Cristo. Cristo não quer fazer com que o homem fique, olha como ele faz milagre. Não, não. O Senhor Jesus quer dizer, eu sou o Deus Salvador, eu sou o caminho. Ele vai dizer isso em vários momentos do seu ministério terreno. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus conhece o coração dos homens. Jesus é Deus, ele sonda o nosso coração. Por isso eu comecei no início falando da autoestima exagerada, de pensar além do que convém, de nós olharmos para nós mesmos e talvez cairmos no erro de dizer, não, eu estou bem, eu sou um crente, eu cumpro com meus deveres, eu estou muito bem. Cuidado, porque isso é perigoso. Na verdade, nós estamos sempre aquém do que a Bíblia ordena que nós façamos. Quando nós entendemos que nós estamos aquém e que as nossas obras, elas, por nós mesmos, pelas próprias obras, elas não passam de trapo de imundície. Quando nós entendemos isso, então nós jamais pensaremos além de nós mesmos. Porque nós sempre estaremos na condição de necessitados do Senhor. E de alguém que precisa da sua graça, da sua manifestação poderosa na vida, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor sonda o coração, irmãos. Não basta uma profissão apenas. É necessário que haja conversão. Vamos para as lições. Antes, eu repito, os homens podem se impressionar com qualquer milagre, com qualquer sinal, com qualquer maravilha. Não precisa nem estar dentro de uma igreja. Basta ir na Praça da República. Basta ir em alguma praça e ver algum homem lá que adivinha alguma coisa. Como as pessoas correm para ali para ver aquele fato, aquele acontecimento. Os homens têm essa tendência, eles têm facilidade de se impressionar com sinais. E muitos se impressionam. Eu citei a praça, mas a mídia está aí. Lotados lugares em que se fazem promessas ilusórias. Mas a lição, irmão, uma lição importante, é que Jesus conhece a natureza humana. Ele exige uma fé genuína. Por ele conhecer a natureza humana, ele exige uma fé não espúria, isto é, uma fé não falsificada, uma fé não forjada, uma fé não externa apenas, mas uma fé genuína, uma fé verdadeira, irmãos. Ele vê o coração e não a aparência. Irmãos, lembram do relato do primeiro livro de Samuel? Quando Deus havia escolhido Davi para ser o rei de Israel. E quando o homem foi até a casa de Jessé para escolher o homem com os seus vários filhos, chegou e disse, olha, Deus me mostrou que um filho seu vai ser usado no reino de Israel para governar o povo. O que foi que Jessé fez? Pegou logo os filhos mais bonitos, altos, fortes e disse, está aqui, ó, é um desses, com certeza. E o profeta foi vendo e disse, não tem ninguém aqui. Tem um outro ali que é pastor de ovelhas, um baixinho, um que não é bonito não, e está trabalhando para lá. Pois que eu quero ver, quando ele vê, é esse que Deus tinha escolhido. Capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Deus não vê aparência. Deus não olha para a aparência. Deus olha para o coração do homem. O Senhor sonda o coração do homem. E aí encontra caminho mau. Por isso o salmista orou, dizendo, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. E guia-me no caminho correto, nas veredas eternas. Vejam a oração de uma fé genuína. Senhor, vê o caminho mau no meu coração, com certeza há, mas me guia no caminho eterno. Me guia no caminho eterno. A fé genuína, irmãos, é a que se encontra, por exemplo, em Mateus, capítulo 10.
verso 37. Interessante nós lermos desde o verso 34. Jesus diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Aí vejam a fé genuína, versos 37, 38 e 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida perderá, quem todavia perde a vida por minha causa, achará. É uma vida de autonegação. A fé genuína gera no novo homem um amor pelo Senhor, por Deus, por sua revelação, e um ódio por si mesmo, pelos seus pecados. E quer negar o seu eu para agradar ao seu Deus. Mateus capítulo 16 ainda, versos 24 a 27. Palavras semelhantes ao que nós acabamos de ler. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Essa é a fé genuína. Cristo, quando olhou para aqueles crentes, estou usando aqui o termo que é apresentado no final do capítulo 2, creram em Jesus, pois Jesus vê que aqueles crentes eram crentes iludidos, porque eles não tinham essa disposição de negar a si mesmo para seguir ao Senhor Jesus. Eles queriam o milagre, apenas os sinais. Eles estavam maravilhados com os sinais, mas eles não viam em Cristo o Salvador bendito, o Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso. E para findar, irmãos, repetindo o que eu disse durante o sermão, e isso deve ficar gravado também para nós, para que nós não sejamos influenciados pelos falsos mestres e falsos pastores e falsos profetas dos nossos dias. Jesus, irmãos, ou os sinais de Jesus apontam para Ele mesmo, não para os sinais. Vejam só, os milagres de Jesus nos conduzem a Ele. Quando nós lemos os milagres do Senhor Jesus, João não traz muito, mas nos outros evangelhos sinóticos nós encontramos curas de enfermos. Jesus ressuscitará Lázaro no capítulo 11, será um milagre, um sinal. Quando nós lemos as curas, os milagres, as maravilhas de Cristo, nós não podemos tomar a Bíblia e dizer, olha, então Cristo curou o enfermo, então ele tem que curar a minha enfermidade. Não é essa a lição. A lição é, ele curou o enfermo, é porque ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é soberano sobre todas as coisas. Como nós vimos o milagre da água transformada em vinho. Por que foi grafado esse milagre? Para nos mostrar que Cristo é o Deus da criação. Que ele governa a água, ele governa o vinho, elementos naturais da criação que ele mesmo efetuou. Os milagres, os sinais do Senhor Jesus apontam para além de si mesmos, isto é, para além dos sinais, apontam para Ele, para o Senhor como Deus, como Todo-Poderoso, como nosso Salvador, bendito, como aquele que vem para revelar o Deus verdadeiro. Então que nós, irmãos, avancemos nesse sentido, na compreensão que Deus já nos tem dado, de que esse Senhor Jesus, a quem nós cultuamos reunião após reunião, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador. Se Ele quiser efetuar um milagre
se ele quiser nos dar um sinal, porque os sinais nesse contexto eram sinais, irmãos, não apenas para efetuar em si a cura, mas eram credenciais de alguém que tinha autoridade da parte de Deus. Isso era exigido dos profetas no Antigo Testamento. E isso é exigido aqui. Tanto que os judeus perguntaram a Jesus, né, na boda, que sinais tu apresentas para fazer isso? Eles queriam sempre exigir uma credencial. E esses sinais realizados por Cristo, embora não sejam especificados aqui, também nos mostram a credencial dele, como um Deus todo-poderoso, como Deus único e verdadeiro que governa sobre todas as coisas. Deus nos abençoe, irmão. Vamos ficar de pé. Peço ao presbítero Zoênio que escolomina um cântico. Nós vamos louvar o nome do Senhor. Depois vamos orar e impetrar a bênção apostólica.